Amém? Vamos para a palavra de Deus? Convidá-los a uma breve meditação. Eu vou tentar resumir, eu vou tentar ser breve aqui. Eu vou tentar ser breve. Não sei se serei, mas eu vou tentar. Agora são 6h27. Que horas são? Esse relógio aqui está errado. 6h27, isso aí mesmo? Então está errado. Eu vou tentar até às 8 horas, eu não sei. Eu vou tentar ir até às 8, tá? Abra suas Bíblias aí em Êxodo capítulo 12, segundo livro da Bíblia. Êxodo 12. Êxodo 12. Do 1 ao 12. Êxodo 12, do 1 ao 12. Que diz assim: E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra: Este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Fala Israel dizendo: Aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um cordeiro com seu vizinho perto da sua número de almas. Conforme o comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. E o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel sacrificará à tarde. E tomarão do sangue e pô-lo-ão em ambas as ombreiras e na verga da porta nas casas em que comerem. E naquela noite comerão carne assada no fogo com pães asmos, com ervas amargosas. Não comereis dela nada cru, nem cozido em água, senão assado no fogo, e a cabeça com os pés e com a frissura. E nada dele deixará até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão. E o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízo. Eu sou o Senhor. Meu Deus, no nome de Jesus Cristo, Senhor, que o Teu Espírito possa falar, Deus, aos nossos corações. Que o Senhor, Deus, possa falar com cada um de nós, ó Pai, nessa noite. Que a Tua palavra seja clara, Deus eterno, para que possamos compreender, para que possamos praticá-la, Deus, para que possamos vivê-la todos os dias das nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Vamos falar um pouco da Páscoa, a Páscoa judaica. Os cristãos não. Falo mais da minha cultura, por conhecer a minha cultura. O brasileiro comemora a Páscoa, o brasileiro comemora. Cristão católico, cristão evangélico, de formas diferentes, mas comemoram. A gente tem o feriado, eu até brinquei aqui no começo, a gente tem o Sexta-feira da Paixão e o Sábado de Aleluia, que a gente desce o porrete no Judas. E isso para nós é o que chamamos de Páscoa, né? A palavra Páscoa ela vem do hebraico Pessah, que traduzido para o grego tem a ver com a passagem, né? que é a passagem do anjo da morte, imagino eu, do anjo da morte. Agora vamos voltar um pouco na história aqui. A gente só falou dessa última praga. Essa foi uma das 10 pragas, essa morte dos primogênitos, né? Deus tinha enviado 10 pragas
para que o faraó ele pudesse libertar, para que ele pudesse livrar o povo do Egito e permitir que o povo voltasse e eles fossem para o deserto para cultuar Deus. E Deus ele mandou Moisés e Arão, eles falavam com o faraó, Ramsés, e o faraó ele não abria a mão, e a Bíblia diz até em algumas situações que Deus o endurecia o coração. Então Deus mandou algumas pragas, Deus transformou as águas do rio Nilo, né, que o rio Nilo é o berço da civilização ali, transformando a água do Nilo em sangue. Deus mandou piolho, Deus mandou rã, Deus mandou úlcera, Deus mandou praga nos animais, Deus mandou muitas pragas e o faraó ele ficou irredutível. Aí, essa foi a 10ª praga. O que era a praga? Era uma praga que mataria todos os primogênitos, inclusive de animais. O que eram os primogênitos? O filho mais velho. O primogênito é o filho mais velho. Então Deus, para que o anjo da morte, né? A gente leu aqui na nossa versão em português, fala que o próprio Deus ia passar ferindo, mas outras traduções vão dizer que é o anjo da morte, mas enfim, fato é que foi algo enviado por Deus, ou foi o próprio Deus que o fez, mas foi lá o anjo da morte, o próprio Deus, e feriu de morte todos os primogênitos naquele período. Então tinha algumas exigências que as pessoas precisavam cumprir para que o anjo da morte não matasse o seu primogênito. Vamos lá. Dentre elas o que eu falei do cabrito ou cordeiro de 1 ano, macho, sem mácula, tem que ser um bicho saudável, um bicho bonito. Essa era uma exigência. Outra exigência é que o animal deveria ser morto num determinado tempo e o sangue teria que ser morto num determinado período e o sangue tinha que passar, a gente chama de batente, no batente da porta, na parte de cima da porta de entrada, para que o anjo da morte passasse, o anjo visse ali o sangue e não matasse o primogênito. Mas é interessante, né? Porque como eu disse, foi um anjo enviado pelo próprio Deus, ou o próprio Deus que fez. Mas se Deus ele sabe de tudo, precisava ter mancha de sangue na porta para ele saber quem que ele tinha que matar ou não? Será que Deus precisava de uma manchinha de sangue para ele poder, essa daqui não que tem a mancha, eu não sei quem está lá dentro, mas eu sei que tem a mancha, como se fosse assim, né? Não, Deus é soberano, Deus é onipresente, onipotente, onisciente, Deus é onisciente, Ele sabe de todas as coisas. Fato é que Deus estipulou algumas coisas para que houvesse obediência do povo, então tinha que fazer do jeito que Ele mandou, obediência. Então o que ia poupar o primogênito no Egito seria a obediência a tudo aquilo que Deus tinha falado. O passar do sangue no batente da porta, na parte de cima da porta, era justamente para que a pessoa que fez o ritual ela pudesse ter feito do jeito que Deus mandou. Se ela deixasse de fazer de alguma forma que Deus não tinha feito, teria morto o primogênito. Então Deus não precisava de uma mancha de sangue para ele poder saber quem estava dentro da casa. Deus ele é soberano, Deus ele é onipresente, Deus ele é onisciente, Deus ele é onipotente. Então a mancha de sangue era para dizer que era um conceito entre o povo e Deus, era uma fala entre o povo e Deus, era uma condição do povo. Então a condição é essa, o povo tinha que obedecer, e fazer. Então vamos lá. Então quando o anjo passasse na porta, ele não ia matar o primogênito, o filho mais velho daquela casa que tivesse uma parte de sangue em cima lá, né? Como eu disse, esse sangue tem a ver com obedecer a voz de Deus, era a garantia da libertação daquelas pessoas, era a obediência a Deus. Sempre foi assim, né? O tratar de Deus com o ser humano sempre foi na questão da obediência, né? O pecado de Adão não foi comer o fruto, o pecado de Adão foi desobedecer. O pecado de Eva não foi comer o fruto, foi desobedecer. Qualquer coisa que Deus tivesse falado para ele não fazer, ele fizesse diferente, seria pecado. Então o pecado é desobediência. E a ideia da morte do primogênito aqui, do egípcio, talvez o egípcio tivesse ouvido, se o egípcio tivesse ouvido isso e fosse lá e fizesse do jeito que o judeu fez, ele tinha poupado a vida do filho dele também. Porque Deus não falou que era para egípcio ou para hebreu. Deus falou para fazer o sacrifício desse jeitinho. Se ele fizesse, ele ouviu, vou fazer na minha casa, certamente o filho dele seria poupado, porque ele obedeceu a voz de Deus. Porque ele obedeceria a voz de Deus. Então vamos lá.
Aí o Moisés ele explica aqui, né, o porquê de tudo isso, de toda essa cerimonial, o porquê de Deus matar o primogênito. Ele explica, porque no futuro, né, porque a ideia do judeu é sempre essa: se nossos filhos perguntarem por que a gente fez. Alguém lê para mim Êxodo 12, 27? Êxodo 12, 27. Então direis: este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, e passou as casas dos filhos de Israel do Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. Então a ideia era deixar uma lição para as nações futuras. A ideia era deixar uma lição para os filhos, né? Porque o judeu sempre ensinou por tradição a questão da lei, a questão da Torá, a questão de toda a cultura hebraica foi desse sentido. E você sabe que essa comemoração ela foi assim até os dias de Jesus, até os dias. E aí depois ela deu um significado diferenciado depois da morte de Cristo. Mas quando é que a Páscoa ela passou a ser comemorada pelos cristãos? Se você estuda teologia, ou já estudou teologia, você vai ver alguns concílios dentro da história da igreja. A igreja cristã, ela precisou determinar algumas coisas. Por exemplo, teve alguns concílios que determinou a Trindade, determinou a divindade de Cristo, determinou a divindade do Espírito Santo, que até então não era assunto que era discutido entre as pessoas. Então, no ano 325, no concílio de Nicéia, foi onde os cristãos, os líderes da igreja na época, determinaram que a partir daquele momento, 325 depois de Cristo, o povo cristão também ia comemorar a Páscoa, não só os judeus, mas os cristãos também iam comemorar a Páscoa. É interessante que aqui tem algumas datas. Quando que deveria ser feita a Páscoa? Seria sempre no primeiro domingo após a primeira lua cheia, ou dia 21 de março. Ou também poderia durar do dia 22 de março até o dia 25 de abril. Então é nesse período. Na verdade, deixa eu explicar para vocês. O que é a Páscoa? O que é a passagem? A passagem é a passagem do inverno para a primavera. Era justamente aquele momento em que era a passagem da vida nova. Então você sabe que inverno, em muitas culturas, o inverno é uma coisa boa. Muitas culturas, somente cultura de os países frios, países baixos, países escandinavos, região da Europa, região da Ásia, para eles é uma bênção. Para nós aqui não. Então nós brasileiros, a gente festeja quando vem o verão. Então primavera, verão, que para nós não tem diferença, né? Mas é justamente essa. O que é essa passagem? Que antes de instituir a Páscoa, que antes daquele período em que Moisés deu as ordens para o povo de Israel, o que era essa passagem? Era justamente o período da colheita, que se começava assim que terminava o inverno, entrava a primavera no período da colheita. Então era isso, a passagem era isso. E para nós hoje, o que é a Páscoa para nós cristãos? A gente não come ervas amargosas para lembrar de todo o sofrimento que sofreram na mão dos egípcios, que os hebreus sofreram na mão do Egito, todo o período de escravidão, tudo aquilo que eles sofreram, todas as necessidades que eles tiveram. A gente entende que Jesus Cristo, através do sangue, nos libertou do pecado e da escravidão. A escravidão do pecado. O pecado escraviza. Então, o mesmo sangue que foi passado pelo Cordeiro lá, a gente representa com o sangue de Jesus que foi derramado na cruz pelos nossos pecados, fazendo essa passagem, essa libertação nossa de pecador para não pecador, de condenado ao inferno para absolvido para o céu. É essa a ideia. Então Cristo hoje para nós cristãos é o que simboliza. Se você ler a Bíblia, o período em que Cristo morreu foi justamente no mesmo período em que aconteceu essa passagem lá no Êxodo. Aí você vai ver que Barrabás, quando eles libertam Barrabás, vão falar assim: olha, por conta da festa da Páscoa, o Império Romano tem o hábito de soltar um preso. Por conta da Páscoa, eles soltavam, deixavam isso para os hebreus, soltar um preso. Por isso que Barrabás foi solto, porque eles soltavam um preso no período da Páscoa. Então, no mesmo período em que houve esse momento de Israel sair do Egito, onde os primogênitos foram poupados, Jesus Cristo ele morreu na cruz no mesmo período, não vou falar de tempo aqui porque eu não sei. Mas bastante anos depois, e o sangue de Jesus é que nos libertou do pecado. Então, a libertação do povo da escravidão e a nossa libertação da escravidão do pecado. É isso que as Páscoas simbolizam para nós evangélicos. Para nós cristãos, né? Os cristãos católicos também.
Cristãos católicos também. 1 Coríntios 5, 7. Quem pode ler algo para mim aí? Aos Coríntios 5, 7. Pode ler? Pode ler. Purificai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. A nossa Páscoa é Cristo Jesus. Não adianta a gente comprar chocolate, a gente juntar a família. Tem pessoas que comem até peixe. Nós evangélicos a gente não tem esse hábito, não, mas comer peixe é muito bom, é saudável. Não tem o hábito de comer peixe nesse período, na Semana Santa, como alguns cristãos católicos fazem, a gente não tem. Mas não adianta você, porque tem gente que passa o ano inteiro bebendo, fumando, se prostituindo uma vez. Eu entrei numa discussão saudável com alguém por conta disso. Era um dia, era um período desse de Páscoa, e estava um calor danado. Eu tirei a camisa para comer, ele falou que era pecado porque era época de Páscoa, mas o cara ficava bêbado o tempo inteiro. Nesse dia ele não bebeu porque ele estava na Semana da Santa. Eu falei, adianta, você estraga o teu corpo o ano inteiro e na Semana Santa você não bebe. Não é isso que Deus quer não, meu irmão. A Páscoa que a gente tanto fala não é para ser comemorada nessa semana de abril, não, é para a gente comemorar o ano inteiro. A Páscoa é para a gente lembrar dela o ano inteiro. Cristo morreu na cruz, Cristo deu o sangue dele na cruz e nos libertou. O anjo da morte que ia nos levar para o inferno não tem mais poder sobre as nossas vidas. Quando uma vez que o sangue dele foi derramado na cruz, existe a possibilidade de absolvição minha e tua. Nós podemos ser absolvidos por causa do sangue de Cristo que foi derramado na cruz. Nós podemos ser. Celebramos a vida, celebramos a liberdade. Não é só uma vez por ano, uma sexta-feira santa, uma semana santa, não. É todos os dias todos os 365 dias do ano. Lembrar que Cristo morreu e ressuscitou na cruz do Calvário por mim. O anjo da morte colocou lá os hebreus. E o anjo da morte, o anjo do inferno, o diabo, ele não tem poder sobre mim hoje. O anjo da morte não tinha poder sobre aqueles que estavam marcados com o sangue do Cordeiro. E o Cordeiro de Deus é Cristo Jesus Cristo para nossas vidas hoje. Ele é o Cordeiro de Deus para nós hoje. É Ele o Cordeiro, é o sangue dele que nos purifica de todo pecado, como o próprio apóstolo Paulo ele fala. Tem uma frase que uma pessoa disse que eu não consegui achar o autor, mas ele disse o seguinte: eu passei a maior parte da minha vida procurando o pote de ouro no final do arco-íris. Eu não sei se você, quando era pequeno, que nem eu, a gente falava assim, olha, no começo do arco-íris lá tem ouro, né? Não é assim? A gente aprendia essas coisas e ele diz isso, que ele passou a maior parte da vida dele procurando o pote de ouro no final do arco-íris. Então, finalmente eu encontrei aos pés da cruz. Glória a Deus. Amém? A riqueza que a gente precisa é sinônimo de liberdade. Se o Filho nos libertar, verdadeiramente sereis livres. Essa liberdade aqui que esse autor diz. Eu encontrei um pote de ouro aos pés da cruz. A liberdade que eu preciso está na cruz de Cristo Jesus. Por isso que a gente tem uma cruz aqui, ó. É por isso que a gente tem uma cruz aqui, ó. Não é a Páscoa do judeu, a gente respeita tudo mais. A nossa Páscoa é diferente. A gente celebra olhando para a cruz, sempre apontando para a cruz, porque até mesmo essa Páscoa dos judeus que aconteceu naquele período do Egito, na saída deles para o deserto, essa Páscoa apontava para Cristo, porque estava mostrando ali, ó, que viria um Salvador, um Redentor, para mudar a história de vida da humanidade. É só a gente olhar na própria história, antes e depois de Cristo. Cristo dividiu a história é dividida por antes e depois de Cristo. Amém? Amém. Jesus morreu na cruz em nosso lugar. Jesus morreu na cruz em nosso lugar. Os israelitas sacrificaram o cordeiro para salvar suas famílias, e Deus sacrificou seu próprio filho para nos salvar. O filho dele foi sacrificado por amor de mim e de você, meu irmão. Cristo morreu na cruz. Nossa Páscoa é essa, a nossa passagem é essa. Amém? Que nós possamos ter consciência em nossos corações de que passou um carro aí e atrapalhou, de que Cristo morreu na cruz por nós, e olhar todo dia, levantar e falar assim: eu te agradeço por essa passagem, eu te agradeço por essa passagem, sim. O verdadeiro propósito da Páscoa é Jesus Cristo. Nós somos cristãos, Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, na cruz por nós. Todo o Antigo Testamento
passando, vem apontando para Jesus Cristo. Amém? A Páscoa é a celebração da salvação. Celebramos a libertação do pecado, o perdão do castigo e a vitória sobre a morte. Até sobre a morte, a Páscoa tem simbologia e até tem ação da festa, porque existe a possibilidade da vida eterna. Até Cristo morrer na cruz, a possibilidade era nula de vida eterna. Para nós, era nula. Mas Cristo morreu na cruz. A nossa Páscoa está lá. A nossa Páscoa é Jesus Cristo, que morreu na cruz por mim e por você. E nós possamos comemorar, o final de semana já, hoje já é domingo de Páscoa ainda, mas amanhã acho que já não comemora mais, mas coloca o teu joelho no chão e fala: Senhor, eu te louvo, Jesus, porque a Páscoa minha é reconhecer que o Senhor morreu na cruz por mim, é reconhecer que foi sacrificado o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele foi sacrificado por mim. O sangue dele foi derramado, todo o sangue de Jesus foi derramado na cruz do Calvário. Todo o sangue. Você sabe por que eles sacrificavam os piores na cruz? Eles sacrificavam os piores na cruz porque eles não queriam matá-los na terra, porque eles tinham algumas místicas de que ia corromper a terra, ia sujar a terra, ia estragar a terra, ia poluir a terra. Aí eles colocavam na cruz para a pessoa morrer lá em cima, sem ter contato com a terra. Só que aí Cristo morreu e o sangue dele desceu e caiu na terra. E ao invés de sujar, o sangue de Jesus Cristo, ele purificou a terra. Ele purificou a terra assim como ele nos purifica dos nossos pecados. Amém? Essa é a nossa Páscoa. Essa é a nossa Páscoa. Que Deus possa te dar graça, que você possa enxergar a liberdade que Cristo te deu, que você possa abrir os teus ouvidos, abrir os teus olhos para a liberdade que Cristo te deu. Você que está me assistindo, que ainda não conhece Jesus, que ainda não entregou a sua vida para Jesus, Ele te libertou também, Ele te deu liberdade. Ele diz, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas Paulo ele fala para os romanos que aquele que invocar o Senhor será salvo. A gente precisa invocar o Senhor. Não vai acontecer algo automático, sabe? Igual os 600 reais aí, que para quem tem certos cadastros é automático. Você fez lá, caiu. Não é assim não. Tem que ter uma ação humana no sentido de reconhecê-lo como Senhor e Salvador da sua vida. Você precisa fazer isso. Você precisa fazer isso, reconhecê-lo como Senhor e Salvador da tua vida. Coloca o teu joelho no chão e fala agora: Senhor, eu te reconheço como único e suficiente, Senhor e Salvador da minha vida. É assim, Cristo está te chamando, Cristo está às portas. Cristo está às portas, amém? Eu quero orar com você. Não tem pecado nenhum em você comprar chocolate, ovo de Páscoa, não tem pecado nenhum, mas saiba que cada coisa no seu lugar. Nós não deixemos de olhar para a cruz, para olhar para o ovo da Páscoa, porque tem gente que só lembra por causa do chocolate, né? Nós lembramos porque Cristo morreu na cruz por nós. Amém? Vamos orar. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, cada pessoa que está nos ouvindo agora, Senhor, que ela possa ser tocada pelo Teu Espírito Santo, porque é o Teu Espírito que convence do pecado, da justiça e do juízo. Eu te peço, Deus, em nome de Jesus, quem tiver ouvido essa palavra, Deus, seja tocada, Senhor. Quem tiver ouvido a Tua palavra, tenha o seu coração tocado, e essa pessoa venha se arrepender dos seus pecados, coloque o seu joelho no chão e possa falar contigo, possa entregar a vida dela para Ti, estando esta disposta, Deus, a obedecer a Tua palavra, Jesus, a viver de acordo com o Teu querer. Liberta, Senhor, transforma, Deus, muda, Senhor, converta, Pai eterno, almas, ó Deus, almas e mais almas para o Teu reino. Seja liberto, seja transformado. Você que está nos ouvindo, que não conhece Jesus, que Ele possa tocar no teu coração, que Ele possa falar o teu íntimo, que Ele possa falar aos teus ouvidos e que você possa se render aos pés dEle. Porque só em Jesus Cristo há salvação, não tem outro meio de chegar ao céu, porque Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Não tem outro meio, meu irmão, de chegar no céu a não ser por Jesus Cristo. Que você que está nos ouvindo possa se render nessa hora, possa colocar os teus joelhos no chão. Se você não consegue orar de joelho, pode levantar as tuas mãos. Se você não puder levantar as tuas mãos, muito menos falar, você pode falar em pensamento: Jesus, eu quero a Tua presença em minha vida, eu quero obedecer a Tua palavra, eu quero viver para a Tua glória, Senhor.
Eu quero morar no céu, Senhor, assim como aquele ladrão que tinha cometido muitos crimes, mas esse foi remido no último minuto e foi morar no paraíso contigo. Eu também quero morar no paraíso contigo, Jesus. Eu também quero morar no paraíso contigo, Senhor. Então nos ajuda, Senhor, nos ajuda, Pai, nos ajuda, nos arrependermos a cada dia, Senhor. No nome de Jesus, ó Pai, que eu oro, Senhor. Amém e amém. Aplauda o Senhor. Cumpri com o horário, fui até menos.